20 anos. Que coisa bacana. Boa comemoração também. Né? Muito bem, vamos lá, gente. São 7h30, pelo menos no meu reloginho aqui, são 7h30 exatos. Exatos 19h30. Então, vamos lá. Vamos começar a falar a respeito das coisas principais, das coisas que a gente precisa deixar bem direcionado e depois algumas particularidades. Quero falar para vocês um pouquinho dos nossos professores, quero falar para vocês de como nós estruturamos a parte tanto teórica quanto a parte das práticas ambulatoriais, como que essas práticas ambulatoriais podem ser realizadas, né? Aqui, fora, quantas horas. Então vamos lá, vamos começar a falar da parte teórica primeiro, e aí depois o professor Sérgio fala da parte ambulatorial, aliás a gente pode ir falando juntos. Então nós começamos essa turma tanto da formação em acupuntura quanto da pós-graduação em acupuntura, turmas que são alocadas dentro da mesma sala, com o mesmo material, com os mesmos professores. Então, o que a gente tem é um curso que é igualitariamente ministrado para esses dois modelos de estudo para a acupuntura, pós-graduação e a formação. Faz a diferença de que ainda nos programas, quaisquer que sejam eles, de ofertas de concursos públicos, mesmo que eu concorra à vaga que não esteja diretamente capturando a matéria acupuntura, ainda é prática dos editais dos concursos públicos que aqueles que são titulados, pós-graduados lato sensu, vão contar 1,5 ponto em cada título de pós-graduação lato sensu que apresentarem na data prevista ali no edital. Então, essa é uma conta. Atualmente, sustenta-se ainda pela Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares, implementada no ano de 2006, a abertura de vagas para provimento no Sistema Único de Saúde, setor primário, secundário e terciário, de acupunturistas que são egressos de graduações em saúde, pós-graduados lato sensu em acupuntura. Essa também ainda é, por enquanto, uma diferença. Em relação à formação, para que, num determinado momento do curso, em que a gente oferta disciplinas conhecidas como acupuntura aplicada às patologias, os alunos da formação têm um tempo dilatado, um tempo em que podem ser assistidos, por exemplo, por mim, nas comunicações por e-mails, às vezes presencialmente na escola, com material que eles têm um tempo dilatado de assistência a 3 disciplinas, conhecidas como anatomia humana, fisiologia humana e patologia geral. Então, um exemplo. Como será tratar uma miocardite, angina pectoris, cefaleia apical, gonalgia? Nomes ocidentais, mas que a gente faz ao longo de 24 meses de formação, uma revisita a essa terminologia, mas existe um lugar específico, que são essas disciplinas conhecidas como acupunturas aplicadas às patologias, que começam o entendimento recuperando nomes ocidentais de patologias principais que procuram a clínica e que a gente, já conhecendo o diagnóstico ao longo de todo esse tempo de formação, translitera para um diagnóstico energético. E que isso é a maior diferença, aliás, a única diferença do que se é estudado dentro da formação completa, né? Seja pela pós-graduação ou pela formação.
os alunos que estão do curso de formação vão fazer essas 3 disciplinas, anatomia, fisiologia e patologia, via EAD, para poder fazer o que nós chamamos, inclusive leva esse nome, as matérias de equivalência, né, para familiarizarem e entenderem os processos do corpo humano, da sua anatomia, do seu funcionamento, de adoecimentos aí dentro dos principais sistemas. Quem é da pós-graduação também recebe esses vídeos, caso queira, né, essas aulas em EAD, caso queira rever conceitos, rever conteúdos, mas vou dar o termo obrigação, tá, gente? Por obrigação, quem tem que cumprir é quem está na formação. Então, nós começamos no dia 15 e 16 de fevereiro com a disciplina Teorias de Base da Medicina Chinesa, que, como o próprio nome já diz, dá esse primeiro sustentar, essa primeira base dentro do conhecimento, com o Yin Yang, os 5 elementos e as substâncias da medicina chinesa. E aí, então, durante 24 meses, nós estudamos as disciplinas que compõem um ciclo básico do conhecimento da medicina chinesa como um todo. Entendam que básico não significa ser pequeno, que é mais uma vez base, sustentação, aonde o aluno, com essas disciplinas, com esse conhecimento, a partir de então ele vira para a vertente acupuntura e começa a estudar coisas específicas da acupuntura. Um pouco misturado, não é tão linear assim, tudo de medicina chinesa para depois entrar na acupuntura, mas é uma sustentação mais ou menos nesse ritmo, que inclusive permite a esse aluno, em algum outro momento, cursar, em especial quando ofertados dentro de uma grade curricular, outras matérias da medicina chinesa, né? Algumas perguntas aqui no chat, eu vou falando para vocês à medida que eles forem enviando, a gente guarda para o final, como é que é? Eu vou te questionando aí. Então, algumas disciplinas, algumas outras formações possíveis, da dietoterapia, da massoterapia, da fitoterapia, porque o que é comum desses cursos, ele também já é cursado dentro da acupuntura. Então, um curso de duração de 24 meses, 2 anos, aonde essas 24 disciplinas são ofertadas com datas pré-definidas. Cada um de vocês que buscar, né, o calendário junto à nossa equipe, já vai ver que nós temos as aulas pré-definidas do primeiro ao último dia de aula, a primeira à última disciplina, para que se programem, né? Ocupando aquele final de semana do mês com o nosso curso. Existem algumas profissões que o profissional ocidental da saúde trabalha com regime de plantão, que muitos lugares pedem, inclusive para o interessado, né, para o candidato à sua matrícula na escola, que o calendário seja encaminhado para essa gerência, para essa gestão, para essa coordenação da atividade laboral, para que eles então já façam as organizações laborais, sabendo que aquele profissional que está lotado ali naquela atividade, naquele final de semana, não poderá estar presente porque estará numa pós-graduação aqui na escola conosco. Então, a gente obedece. O ajuste fica muito, muito simples de ser feito quanto a isso. Além desses 24 módulos teóricos, nós temos as 800 horas de prática ambulatorial. Então, somando os 24 módulos, mais essas 800 horas de prática ambulatorial, um curso que totaliza 1.200 horas, tanto para a formação quanto para a pós-graduação. E essas práticas podem ser realizadas dentro da escola mesmo, no nosso ambiente,
Ela pode ser realizada com algum outro profissional que, porventura, vocês já conheçam. Existem alguns ajustes burocráticos para que isso aconteça, mas é possível. Nós também temos o acompanhamento da prática ambulatorial em um parceiro nosso, que é em Contagem. E, além disso, podem ser lançadas horas que soma-se essa prática ambulatorial através de apresentação de certificados, de documentos, né, que comprovem que a pessoa fez um congresso, participou de um congresso, fez um curso dentro da área que está aprimorando, participou de simpósios. Então, isso também pode ser somado. E aí eu vou pedir para o professor Sérgio explicar como é que são divididas essas horas, como é que são as práticas, as avaliações dentro dessas práticas e quando que pode começar a fazer o estágio. Muito bem. Quem estiver conosco nos dias 15 e 16 de fevereiro, sábado e domingo, já para essas pessoas havendo disponibilidade, podem dar início à sua prática ambulatorial. Oferecemos intramuros, prática ambulatorial segunda, de 9 às 13, de 14 às 18, e esse mesmo horário para terça, quarta, quinta e sexta, e sábado pela manhã, de 9 às 13. São necessárias 800 horas de prática ambulatorial somadas à aprovação nas 24 disciplinas, para que então se faça a solicitação da emissão do certificado e aí então de posse da conclusão da sua formação. 200 horas não cumulativas, portanto, eu fiz uma viagem à China e eu tenho ali 25 dias, 30 dias de frequência as práticas nos hospitais e à tarde, no período em que tiver durante essa estada, há disciplinas oferecidas durante essa formação na China. 200 horas podem ser contabilizadas. Até, no máximo, 200 horas. Eu fiz uma viagem à China, eu fiz o curso de ventosa do professor Luiz Otávio, eu fiz o curso de auric da professora Glorinha, e além de ter viagem à China. Ora, para viagem 200 horas, e os cursos, portanto, não se somarão aí, aumentando o número máximo de 200 horas que podem ser feitas extramuros. Entendamos, portanto, como extramuros, cursos de extensão que capturem a matéria, a temática da acupuntura, viagem de estudos em acupuntura para a China, e um profissional que, assim que essa pessoa se oferta como possível supervisor clínico, encaminha para nós, se é egresso da escola, da nossa escola, simplesmente frente e verso do certificado, num e-mail específico, a gente fala disso noutra ocasião, ou, se noutra escola, o certificado e a ementa de cada disciplina cursada, nós vamos apreciar, identificando se tem uma proximidade com aquilo que em sala de aula isso vai ser estudado ao longo de 24 meses, por exemplo, um diagnóstico específico que não é o diagnóstico típico utilizado na prática da medicina genuinamente chinesa, mas um outro formato, coreano ou japonês. Isso traz um dificultador para o aluno, que durante os finais de semana tem frequentado o Incisa com as disciplinas que tem essa marca, mas tem um formato de diagnóstico feito por um profissional que não tem essa formação. Então, isso vai ser analisado muito criteriosamente e respondido com muito capricho para cada pessoa, caso esse supervisor não seja egresso da escola, porque esse aceite ou não aceite. Bom, e na escola... esses são os pormenores, né? Porque o mais comum é que vocês façam as práticas atreladas à nossa escola, né? Então, isso fica contabilizado desde o primeiro momento que vocês vêm. Vocês podem utilizar o tempo de vocês para fazer essa prática.
desde que se cumpra isso dentro dos 2 anos, dentro do tempo do curso. Então, se uma pessoa pode vir somente segunda-feira, de 3 da tarde às 6 horas da tarde, vai ser contabilizado esse período de tempo que ele ficou aqui dentro. Quem puder vir segunda, quinta e sábado, passar as manhãs todas, ótimo, vai ser contabilizado cada vez que vem. Então, a pessoa, né, o aluno, ele fica responsável por montar a sua prática, uma vez que a escola está à disposição para receber cada um de vocês. Nessa frequência, então, contada por nós, de segunda a sexta, de 9 às 13, intervalo para o almoço, retornamos 14, encerramos 18. Portanto, 8 horas de prática ambulatorial ofertadas de segunda a sexta e 4 no sábado. Isso totaliza, portanto, 44 horas, se eu não estiver equivocado. Não é isso? 44 horas semana. Então, essas 800 horas, que num primeiro momento parece que assusta, elas não são tão gigantescas assim, nesse sentido de impossibilitar um término de um curso. E sem contar que existe a possibilidade de, a partir de 400 horas cursadas, 400 horas realizadas de prática ambulatorial, o aluno solicitar o encerramento das suas práticas, dando a ciência, né, fazendo o cumprimento das obrigações de 3 avaliações que são feitas dentro desse período, e o aluno pode pedir então o encerramento das suas práticas a partir de 400 horas. E aí eu quero que vocês entendam o que é facultativo quanto a isso e o que não é. É facultado ao aluno, a partir de 400 horas, cumprindo, né, as suas obrigações, que ele tem o direito de solicitar isso. Ele pode fazer a solicitação de encerramento. O que não é facultado, o que não é opcional, independente de quantas horas você cumpra, a partir de 400 ou chegando até as 800, nesse período de práticas ambulatoriais são feitas 3 avaliações evolutivas dentro do ambulatório. Então, uma primeira avaliação em tempo, fazendo o ajuste de localização de pontos, de regras básicas de agulhamento, e aí depois a participação em uma consulta, já na segunda avaliação, conduzindo uma anamnese, e depois a última de todas elas, conduzindo uma sessão completa junto a um paciente. Então, com o professor avaliando a performance e isso tendo aprovação. Então, essas 3 avaliações elas são obrigatórias, independente de quantas horas se cumpra, 400, 500, 800. E o que também não é facultado é o cumprimento das 24 disciplinas, como o professor Sérgio disse. Então, se você cumpriu 400 horas e está com 10 disciplinas, porque você conseguiu fazer sua prática muito rápido, você não consegue o encerramento do seu curso. Então, os 3 determinantes para poder solicitar e receber a sua certificação é o cumprimento das 24 disciplinas, o mínimo de 400 horas ambulatoriais e a aprovação nas 3 avaliações do ambulatório. Correto, professor Sérgio? Certíssimo. Arthur, alguma pergunta aí pra gente, mais direcionada? Como é que tá aí? A Jéssica Mello fez 3 perguntas. Certo. A primeira, ela perguntou se a formação vale como curso superior. Não. Formação é um curso livre. Então, não temos o nível graduação a partir de se fazer a formação. É um curso de formação livre. A segunda pergunta foi: um aluno do Incisa tem alguma facilidade para adquirir outros cursos ofertados pela escola? Professor?
Repete a pergunta para ver se eu entendi. Um aluno do Incisa tem alguma facilidade para adquirir outros cursos ofertados pela escola? Facilidade de informação, essa é a primeira delas, está dentro da casa. Segundo, existe um programa da escola chamado Grupo VIP, aonde tão logo essa pessoa faça ali aqui que tem uma referência, as nossas publicações no Instagram e as nossas coisas todas sinalizam como fazer parte desse grupo. E aí é nesse momento de campanha da divulgação de cursos que esse grupo, chamado Grupo VIP, é sobretudo aquele que recebe as informações primeiro, com alguns descontos, e aí tem uma divisão de precificação em lotes, muitas vezes feito dependendo do curso, que leva em consideração isso, o aluno da casa, para os cursos de extensão. As aulas são de janeiro a dezembro? Existe recesso de fim de ano, por exemplo? Para o curso de formação e pós-graduação em acupuntura, diferentemente do curso de massoterapia, depois eu posso até citar isso para vocês, como as aulas acontecem em um final de semana mensal, o seu recesso ou o seu período de não comparecimento na escola pode ser entre uma aula e a próxima aula. Então, por exemplo, quem teve aula agora em dezembro, nos dias 14 e 15 de dezembro, só retornou à escola ali perto agora do dia que foi agora, esse final de semana? 12, 13 de janeiro, foi próximo a isso. Então, como há esse espaço entre uma aula e outra, não necessariamente deixa de existir a aula de dezembro, a aula de janeiro, então são 24 meses corridos. Diferente do curso de massoterapia, que como eles têm aula todos os sábados, nós fazemos recesso junto a, normalmente, a grade escolar do sistema educacional padrão. Então, umas férias curtas em julho, umas férias um pouco maiores ao final do ano, mas por eles terem aula todos os sábados, diferentemente, então, da acupuntura. Eu fiz mais uma pergunta. No caso do semipresencial, posso solicitar mais módulos antes dos 30 dias? Nós não temos semipresencial. Existe, dentro do programa da escola, a formação em EAD, mas que obedece um ritmo diferente, obedece do mesmo jeito uma aula mensal, porque é um curso onde não adianta você querer acelerar demais, porque os conhecimentos vão sendo adquiridos, consolidados, aplicados em prática. Então é uma sequência importante esse não acelerar demais, a não ser que tenha alguma coisa muito especial, como nós já tivemos alunos que iam embora do Brasil, e aí nós fizemos um cronograma um pouquinho diferencial, mas isso já era mais reta final de curso, em especial no começo, é importante essa cadência também. Muito bem. Professor? Dizer que nós estamos aqui satisfeitos, alegres de poder nos encontrar hoje para falar sobre uma coisa que há 20 anos nos captura, nos coloca em conversação, nos estimula, nos promove ao estudo, nos incentiva. Dizer que nesses 20 anos a condução, sobretudo, de como falar sobre a acupuntura, que ferramenta é essa, por que ela produz efeito, coisas que a gente gosta muito. Eu gosto muito sempre de citar um dos autores utilizados por nós, que é o Isao Yamamura, e que fala que a acupuntura tem 3 princípios de ação. O princípio energético, que é um conceito maravilhoso de ser estudado. Nós temos aqui, falávamos, o professor Luiz Otávio prenunciou falar dos professores que temos, né? Então, por exemplo, para a disciplina de Filosofia e História da Medicina Chinesa, o professor Gabriel, historiador na sua primeira formação, com formação consolidada em acupuntura, preceptor de prática ambulatorial,
e que faz um trabalho criterioso, impecável de registro, de circunscrição dessa ferramenta como uma das 5 clínicas da medicina chinesa, num berço histórico, estrutural. Então, num determinado momento do curso, terceira disciplina do curso, depois de ter escutado o professor Sérgio, o professor Zotásio, o professor Joloano, a professora Patrícia, os professores da casa, que estiverem naquele momento com essa disciplina de teoria de base da medicina e seguidamente órgãos e vísceras à luz, né, de uma fisiologia energética, nos construtos basais aí da medicina, chega o professor Gabriel contando com uma... Aqui existe um lugar que nas publicações da escola já deve ter sido visto pelo pessoal que está conosco aí na live também, que estão aí nos grupos conosco, do Hall dos Mestres. Então, tem um vídeo, acho que está nos rios aí da escola, em que o professor Luiz Otávio passeia com o professor Gabriel diante dos quadros no Hall dos Mestres. Então tem ali o Shan Hanlun, tem ali o Huangdi, tem ali o Fuzi, tem ali o Sun Simiao, e ele vai dizendo, olha, esse é o imperador azul, esse é o imperador amarelo. Isso eu arrepio de falar desse negócio, que eu acho sensacional, sobretudo porque tenho, e o professor Otávio também, uma formação de ensino da medicina tradicional chinesa muito academizada, que é a tônica, inclusive, que a gente tem sob os auspícios da 971, do Sistema Único de Saúde, o Guideline da OMS de 2002, que preconiza aqueles pontos de acupuntura, aquelas disciplinas, aqueles autores. Então, estamos amparados, obedecendo aquilo que é entendido como boa prática e bom ensino da acupuntura, mas ficamos encantados com essa disciplina de maneira especial, que fala aí de uma inserção estrutural e, ao mesmo tempo, de uma tecnificação, de uma acupuntura baseada em evidências, de uma discussão de um princípio neuromoral. Quer dizer, em sala de aula eu gosto muito de contar, paciente que tem uma amputação de um membro e que, a partir daí, nessa altura do coto, desenvolve o que conhecemos como dor fantasma. Por que isso existe? Que história é essa? Então, que relação que é possível fazer o princípio de ação da acupuntura? Olha, um paciente que amputou o braço na altura de olecrano e que, apesar disso, continua com dor no antebraço, dor na mão, às vezes por um mês, às vezes por um... usa esse volume secretivo, porque é isso que está fazendo mal ao paciente, ou aumente esse volume de fluidos para que essa dor desapareça das articulações. Então tem muita coisa bacana, a gente fica muito pensando nos 24 meses, passando aqui um filme na nossa cabeça, tanto da sala de aula, antes na nossa formação, e depois passamos a ser formadores, da medida que isso vai fazendo captura também com a prática ambulatorial, quer dizer, um final de semana de aula, e isso sendo visto acontecer ali nas práticas ambulatoriais. É um casamento bacana, a gente fica muito feliz. Eu estou muito feliz por mais um encontro nosso e por mais um encontro com novas pessoas que vão sair aí como multiplicadores dessa ferramenta clínica tão eficiente e eficaz no tratamento da saúde. O que é muito bacana é que nós temos um curso com a sua base completa, fincada na medicina tradicional chinesa. Mas isso não impede da gente entender as modernidades que tem acontecendo, que são galopantes em cima de estudos e sem perder essa visão clássica, né? Então, somando essas duas coisas, e isso é da expertise dos nossos professores, que são o maior bem que essa escola tem, junto, né, aos alunos, junto aos nossos funcionários, mas enfim, os professores, cada qual com a sua característica, como o Sérgio disse, né, dentro de sala de aula, dentro das práticas ambulatoriais, dentro dos cursos de extensão,
que vão complementando, que vão se somando aos conhecimentos também de sala de aula, de ambulatório. Então é muito rico, é um curso que você entra, às vezes pensando, não erroneamente, mas em uma coisa menor, né? Eu quero usar a acupuntura para tratar dor. E aí você vê que a questão é muito mais ampla do que simplesmente cuidar de dor, então um processo mesmo de estar acontecendo. Queria aproveitar, convidar também, né, já que a gente falou disso, este final de semana, dia 1 e 2, nós temos um simpósio aqui na escola, ainda dá tempo de você se matricular, que assim como eu já mandei no grupo, né, pode ser uma ferramenta para você conhecer o que são essas práticas da medicina chinesa, a integração que essas práticas têm, e já conhecer a nossa estrutura, conhecer um tanto dos nossos professores. Então, também convidados quanto a isso. Todos os nossos módulos nós temos material didático, todas as nossas disciplinas, elas têm os recursos, né, para serem ministradas nessas aulas. Então, nós temos todo um formato, né, muito especial para dividir isso com vocês. Arthur. Eu vou colocar o link do simpósio no chat, para poder entrar. Nós temos mais 2 perguntas, na verdade 3, né? A primeira e mais importante, tem uma moça que perguntou assim, só para mim que o áudio está falhando, aí seria importante que as outras pessoas respondessem, mas se só ela mandou e tem algumas pessoas interagindo no chat. A Érica perguntou, temos alguma facilidade em estágio hospitalar? Não existe um vínculo da instituição com nenhum hospital, até porque ainda é muito tímido na realidade Brasil a acupuntura em nível hospitalar. Entretanto, pode ter sido vista em algum momento a reativação ou a ativação, melhor dizendo, da oferta de prática ambulatorial de acupuntura no Hospital Geral da cidade de Jeceaba. Aí é específico. E aí isso aconteceu em um determinado momento e por questões diversas isso ficou suspenso, mas estamos em conversação para que em algum momento possamos reeditar essa oferta que aconteceria em 2 sábados, portanto de maneira quinzenal, no Hospital Geral da cidade de Jeceaba. Mas respondendo claramente a pergunta, Belo Horizonte, a possibilidade de Life Center, Mater Dei, Socorro, Sofia, não existe essa prática em especial dentro dessa rede mais complexa hospitalar ainda, se Deus quiser. Cristina Lopes Ribeiro. Sérgio, fiz um curso de pós em acupuntura no Incisa, porém ficou faltando finalizar o estágio e as matérias. Teria como conversar com você e o Luiz Otávio para uma forma de terminar a minha pós? Sim. Creio que faltam 2 matérias. Sim, aí o que é possível? diretor.acadêmico@incisa.com.br, onde a gente vai então tentar fazer contato com, localizar a documentação, se a gente tiver acesso, claro, e identificar o que efetivamente compõe, o que tem aprovação, o que não tem, se da época da formação as disciplinas se parecem com as disciplinas oferecidas pelo Incisa, e aí a gente vai sim avaliar, tá? diretor.acadêmico@incisa.com.br. Muito bem. Então, obrigado pela participação de vocês. Espero que a gente tenha tirado algumas dúvidas, que são as mais comuns que a gente ouve junto ao nosso pessoal comercial, que fica linha de frente recebendo as perguntas de vocês. Lembre-se que amanhã é o último dia para
fazer a sua matrícula com os 20% de desconto na primeira mensalidade. E essa mensalidade ela só vence lá no início do seu curso. Então, você garante a sua matrícula, garante esse desconto de 20%, mas o pagamento disso é só lá na época já de começar o curso. E essa não há, como é que eu posso dizer? Não há exceções. Apenas até amanhã, dia 31, os 20% de desconto. Tá? Respeitando quem já fez a matrícula anteriormente, respeitando as pessoas que já fizeram parte dessa ideia, então não há como ser diferente disso. Então amanhã é a data limite e também sem contar o que o professor Sérgio falou, né, de já tá diminuindo bem a quantidade de vagas, a turma já está confirmada. Então quem quiser garantir aí o seu lugar conosco, corre, né, manda mensagem. O Arthur deixou um link aí para vocês, que é só clicar que você cai direto lá no WhatsApp. Amanhã cedinho, nosso pessoal, Nivaldo em especial, já vai estar aí para poder responder vocês e fazer essa matrícula acontecer, tá bom? Repete para mim, por favor, só ela pediu para repetir o e-mail, eu vou mandar no chat aqui. diretor.acadêmico@incisa.com.br. Muito bem. Obrigado então pela participação de todos. Obrigado, Sérgio. 20 anos. Sérgio lembrou bem. São 20 anos esse ano conduzindo o estudo